Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico oftalmologista Bruno Donato, do Instituto Donato de Oftalmologia. E o Bruno também, ele é especialista em cirurgia de catarata. Bruno, é um prazer te receber aqui no programa e poder explicar um pouco para os nossos telespectadores, a respeito de várias patologias, várias doenças, que acometem, pela visão. O prazer é todo meu, eu gostaria de agradecer o convite novamente. E a gente vai aproveitar hoje no programa para estar frisando o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e o que essa doença pode acometer nos olhos. Bruno, então você agora há pouco falou a respeito do Dia Mundial do Diabetes, Então o que a diabetes está relacionada com a visão? Quais as doenças que podem ser acometidas? Isso é importante a gente frisar hoje em dia o número de diabetes que vem aumentando no nosso país, Hoje nós temos em torno de 12 milhões de pessoas que já possuem o diabetes, E essa doença, ela pode acometer todos os vasos do nosso corpo, inclusive os vasos do olho. Então elas podem gerar algumas hemorragias e alguns infartos, ou seja, falta de irrigação no olho. Então, olha só, quer dizer, a diabetes não é importante fazer o diagnóstico e tratar diabetes pelo fato de ter o diabetes, mas que pode acometer outros órgãos, inclusive, aí no caso, a visão, não é verdade? Isso, essa é a importância também de sempre pedir para o endocrinologista, que é o médico que acompanha o diabetes, estar sempre encaminhando e fazer as consultas sempre junto, o endocrinologista e o oftalmologista. Vamos pensar assim, é uma pessoa que adquiriu diabetes. Quanto tempo essa pessoa que está doente, com diabetes, pode levar para ter algum problema de visão? Isso, nós temos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que ele afeta mais pessoas jovens, e o diabetes tipo 2, que afeta mais as pessoas idosas. Num contexto geral, o que nós temos? Se nós pegarmos 10 anos de doença, 50% das pessoas já vão ter acometimento ocular em 10 anos. Já em 30 anos de doença, 90% já tem acometimento ocular. Então, você fazendo acompanhamento com o oftalmologista, quando começam as pequenas lesões no olho, você já pode começar a cuidar e não deixar isso tomar uma grande magnitude. Então, já que você falou das lesões, de quanto em quanto tempo, qual que é a periodicidade que o paciente deve procurar o oftalmologista, um paciente diabético? O paciente, assim que for diagnosticado o diabetes, ele já deve fazer a primeira avaliação oftalmológica. E se ele estiver não ainda for diagnosticado nenhuma doença no olho, que é chamada retinopatia diabética, ele faz acompanhamento uma vez ao ano, que é o normal para toda pessoa. Já se ele tiver algum acometimento e se tiver num grau mais avançado, o acometimento às vezes é em períodos mais curtos, 3 em 3 meses ou até de 6 em 6 meses, dependendo do grau que então depende muito de cada caso, do acometimento. Aí o médico oftalmologista vai sempre programando as visitas, as voltas do paciente, não é isso? Exato. Você falou em retinopatia diabética. O que vem a ser a retinopatia diabética e quais as formas de tratamento para os nossos telespectadores entender o que é isso? A retinopatia diabética, ela é o acometimento dos vasos do olho, então ela pode ser tanto um infarto, um vasinho que ele é entupido, ou pode ser algumas hemorragias ou edema, que é o inchaço. Então o sangue, quando ele passa com muita glicose dentro dele, ele vai formando microporos no vaso. Isso dá alguns inchaços na retina, que é a parte sensorial da visão. Então quais as formas de tratamento? Você pode tratar hoje em dia nas partes iniciais, nas formas iniciais com laser, com pequenas aplicações de laser, ou você pode aplicar medicação dentro do olho. E nos casos mais graves, às vezes a retina até já teve descolamento, com uma cirurgia que chama vitrectomia, que você tem que fazer uma pequena intervenção cirúrgica dentro do olho. Então, vamos pensar assim, todos os pacientes que têm diabetes, diminui a acuidade visual, diminui a visão do paciente ou não? Depois de um tempo de doença, se tiver retinopatia diabética, a chance de ter acometimento visual é grande. Todos eles vão ter algum tipo de problema ou não? Que é em 30 anos, 90%. Então, se a gente pegar 100 pacientes que já têm 30 anos de doença, dos 100 pacientes, 90 já vão ter acometimento visual. Então, ele deve ser tratado e deve ser acompanhado, deve se procurar o seu oftalmologista. Eu estou te perguntando, porque às vezes o pessoal que está nos assistindo, e às vezes muitos pacientes diabéticos, puxa, então quer dizer que eu vou perder a visão, vou diminuir? Não. Então é isso que eu estou perguntando pelo seguinte, então fazendo um acompanhamento adequado com o oftalmologista, vai ter uma visão normal, não é isso, Bruno? Isso, fazendo o acompanhamento e o tratamento correto,
tendo sempre que lembrar do controle da glicemia, manter sempre a glicose sempre estável, não deixar oscilar muito. Quanto mais ela oscila, mais chance de danificar tanto o olho quanto as outras partes do organismo, como o rim, que é outro órgão que também é afetado. Exatamente. Ô Bruno, você disse que agora no dia 14 de novembro, né, que é o Dia Mundial do Diabetes, não é isso? Isso. Tem algum programa, alguma coisa que vocês, né, divulgam para orientar os pacientes, para atrair mais os pacientes na clínica, para poder fazer realmente esse esquema de prevenção ou não? Como que é feito isso? Não, isso por enquanto a gente está começando apenas colocando no nosso site do hospital. E as campanhas, a gente está pensando em aumentar as campanhas a partir do próximo ano. Porque a gente sabe que o site de vocês é muito bem elaborado, né? Tive a oportunidade de ver várias vezes, né? Isso. Então ali tem muitas explicações, muita coisa. Então deixa o site no ar, né? Para quem está nos assistindo, fala teu site. É o www.institutodonato.com.br. Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje, Bruno Donato, médico oftalmologista, é o nosso convidado. Bruno, como você é especialista em cirurgia da catarata, vamos explicar então para os nossos telespectadores primeiro o que vem a ser a catarata. Isso, a catarata, se a gente puder dar um close aqui no olho, catarata aqui seria a frente do olho, que é a córnea, o colorido do olho e a pupila. Atrás da pupila, que é a menina do olho, a gente tem essa lente natural, que é o cristalino. Então o cristalino ele nasce transparente em todas as pessoas e com a idade, do mesmo jeito que envelhece a pele, envelhece os ossos, essa lente vai perdendo a transparência, então ela vai ficando amarelada. Ela perdendo a transparência, para a gente enxergar através dela, você perde a qualidade da visão. Quanto mais avançada, pior fica a sua visão. Então nada mais é do que o envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural nossa. Então a visão vai ficando embaçada e chega uma hora que a pessoa até não enxerga nada, não é isso, Bruno? Isso, cada vez mais ela vai perdendo, ela começa perdendo só a qualidade de cores e com o tempo ela vai ao oftalmologista, às vezes ele só troca o óculos, ela vê que não está ajudando nada, é porque a catarata já está em desenvolvimento. Aí não adianta mais trocar o óculos na frente dos olhos, porque dentro do olho a lente natural está embaçada. E toda pessoa vai ter catarata ou não? A maioria vai ter catarata porque é uma doença do envelhecimento, né? A maioria das pessoas hoje operam entre 60 e 75 anos, que é a grande média. Só que algumas pessoas chegam com 75 anos e ainda não têm. Isso por alimentação, pelo uso de óculos protetores ao raio ultravioleta e pela própria genética, né? Ah, tá. Então, até um óculos, por exemplo, um óculos de sol ajuda a pessoa a não ter a catarata? Ele também ajuda a prevenir e postergar um pouco, né? Porque o raio ultravioleta é uma das causas que envelhece mais cedo o cristalino. Desde que seja um óculos, né, de boa qualidade. Já nós vamos conversar sobre isso também, né? Como é que foi a evolução da cirurgia da catarata nesses últimos anos? Eu sei que evoluiu muito e técnica, o paciente ficava internado, hoje vai embora. Como que foi isso, Bruno? Nos últimos 10 anos, acho que foi um dos grandes avanços da medicina, que foi a migração para uma técnica de microincisão. Então, antigamente, precisava-se de dar anestesia com agulha, precisava-se de dar pontos. Hoje em dia, a gente já opera só com gotas de colírio anestésico. Anestesia, então, são gotas de colírio. É microincisão, então não precisa de dar ponto mais. Ela é autoselante, então o próprio organismo ele cicatriza. Você não usa mais hoje em dia tampão. Então, a cirurgia hoje ela é feita entre 10 e 15 minutos, dependendo do grau da catarata, a maioria dentro desse tempo. O paciente já vai embora sem tampão para casa, no dia seguinte já está com a visão bem melhor. Quer dizer, já sai da clínica, né, praticamente enxergando, né, sem tampão, sem nada. Quer dizer, a recuperação é outra coisa, né, Bruno? É outra evolução, né? Hoje em dia as pessoas que tinham receio de operar, hoje em dia estão operando, já estão indicando para os amigos e estão bem mais contentes com o resultado. Inclusive, como você disse agora, né, 10, 15 minutos de cirurgia é um tempo muito pequeno, quer dizer... É mais fácil, brincando, né? Mais fácil do que tirar um dente, né? Bem rápido. É bem rápido e o interessante que eu gosto de frisar é que além de corrigir a catarata, hoje em dia, obrigatoriamente, a gente tem que implantar uma lente intraocular. Então a gente tirou a lente natural que está embaçada, você implanta uma lente intraocular no mesmo lugar
que é artificial, vai ficar dentro do olho para o resto da vida. Então, todas as pessoas que operam a catarata têm que ser implantada uma lente. Isso. Não tem um outro tipo de lente, tipo óculos ou lente de contato, que substitui. Tem que ser implantada a lente. Tem que ser implantado. Antigamente, que não existia lente para ser implantada dentro do olho, as pessoas usavam aqueles óculos mais grossos, que popularmente chamados de fundo de garrafa. Hoje em dia, não. Você implanta dentro do olho e junto com a cirurgia, você já reduz o grau do paciente. Então, hoje em dia, existem essas lentes até multifocais para você implantar dentro do olho. Então a pessoa já corrige a catarata, corrige o grau de longe e também o de perto. Bruno, vamos falar um pouquinho de glaucoma. O que vem a ser o glaucoma? O glaucoma é uma doença silenciosa, né, que nada mais é do que a mudança da pressão do olho do paciente. Ou seja, ele fica acima da normalidade, então o olho ele tem uma tensão, e essa tensão está acima e ela começa a perder campo de visão. Então, assim, ela é silenciosa, daí a importância da pessoa estar procurando o seu oftalmologista todos os anos para medir pressão do olho, para avaliar a catarata, avaliar fundo de olho. Seria um aumento da pressão intraocular, é isso? Aumento e você vai perdendo campo de visão paulatinamente, então ela é uma doença lenta e pouquíssimos casos trazem sintomas, quando ela sobe acima do dobro do normal. E quem tem os sintomas? Quais são os sintomas dessa doença, do glaucoma? Os sintomas é a perda do campo visual, que você perde o campo visual de fora para dentro. E quando a pressão sobe muito, que são casos mais raros, você tem dor no olho, o olho chega a ficar avermelhado e a visão embaçada. E o tratamento, Bruno, é cirúrgico, é clínico? Como que é feito esse tipo de tratamento pro glaucoma? Na maioria dos casos a gente controla a pressão apenas com colírios. Você pode usar 1, 2 ou 3, até 4 tipos de colírio para glaucoma. E se os colírios não tiverem conseguindo controlar essa pressão, aí a gente pensa em cirurgia para o glaucoma, para baixar a pressão com cirurgia. Eu brinquei com você agora há pouco, né, do óculos de sol, do óculos escuro, né, como todo mundo diz. Tem risco da pessoa comprar um óculos de sol em loja não especializada? Esse é um assunto que eu friso muito, inclusive na minha clínica diariamente, né, com meus pacientes, que desde pequeno eu já peço para eles usarem o óculos com filtro solar. Então esqueçam de comprar óculos de camelô, óculos na rua. O óculos ele tem que ser comprado em uma loja especializada e ele tem um filtro ultravioleta, que é um filtro que vai evitar que os raios solares penetrem no olho e causem, a longo prazo, no futuro, degeneração na retina, que é o envelhecimento da retina, causa catarata mais cedo e outras doenças que podem causar. Então toma cuidado, né, de comprar na rua, né? Ah, esse óculos está muito barato, vou comprar, é bonito. Cuidado, que em vez de estar ajudando o bolso, está prejudicando a visão, não é verdade? O ideal é, se tiver dúvida sobre de onde vem esse óculos, ou se eles têm ou não um filtro, o ideal é não usar. É melhor ficar sem óculos solar do que comprar um óculos sem filtro solar. Por exemplo, Bruno, uma curiosidade. Se um paciente tem um óculos que comprou em determinada loja ou camelô, como você disse, se ele for algum oftalmologista, tem como o oftalmologista ver se essa lente é de boa qualidade ou não? Hoje em dia tem alguns aparelhos que eles medem a proteção ao raio ultravioleta. Então não são todos os hospitais que têm, todas as clínicas oftalmológicas, mas tem algumas lojas especializadas, algumas óticas, que eles possuem um aparelho e você vai e pede para eles fazerem a medida do filtro ultravioleta. E, geralmente tem que ser um filtro UV400, que ele é o tipo da onda que ele protege. Então, quem está nos assistindo, cuidado, né, com esses óculos de sol. Às vezes, baixo preço, mas acaba prejudicando muito a visão. Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de doenças, né, da visão com o médico oftalmologista Bruno Donato. Bruno, a cirurgia refrativa personalizada, o que vem a ser isso? Bom, a cirurgia refrativa é uma cirurgia laser para corrigir o grau do paciente. Então ela corrige a miopia, ela corrige o astigmatismo e corrige a hipermetropia. E hoje em dia os novos lasers eles já estão vindo com essa nova tecnologia embutida que é a cirurgia personalizada.
Então, o paciente tem 2 graus. A cirurgia personalizada, além de corrigir esses 2 graus, ela corrige todas as imperfeições da córnea do paciente, que não eram corrigidas pelo óculos. Isso é muito bom, isso é ótimo. Isso é ótimo. É uma tecnologia que assim os pacientes falam, doutor, hoje eu estou enxergando melhor do que eu enxergava antes com óculos ou lente de contato. Então o paciente, além de corrigir o grau, ele ganha em quantidade de visão, principalmente noturna. E uma cirurgia desta dura em média quanto tempo? Olha, ela é feita só com colírio anestésico também, por olho. Você opera os 2 olhos no mesmo dia, ela dura em torno de 4 a 5 minutos cada olho. 4 a 5 minutos? Eu achei que você ia falar 4 a 5 horas, 4 a 5 minutos. É muito pouco tempo, né, Bruno? E qual tipo de grau que é corrigido? Geralmente corrige, né? A miopia ela pode corrigir até em torno de 8 a 9 graus. Tá? A hipermetropia ela corrige muito bem até 4 a 5 graus e o astigmatismo também, é 4 a 5 graus. Então, não é todo paciente que pode fazer, a maioria dos pacientes podem, mas você passa por uma bateria de exames antes, tudo dentro de um protocolo que é seguido mundialmente e podendo ser feito, você corrige nessa quantidade de graus. E a oclusão dos olhos pós-cirurgia é necessário ou não? Não, neste caso de cirurgia laser não, o paciente já sai, o máximo que alguns pacientes precisam é uma lente de contato que é um curativo, é uma lente de 100 graus. E alguns pacientes precisam e usa por 5 dias e depois a gente remove essa lente como curativo, mas não precisa de ocluir. Ô Bruno, uma curiosidade, todo mundo que opera normalmente zera o grau ou algum ou outro paciente ainda fica com um grau pequeno? Não, ou depende de cada paciente, como que é isso? Se o paciente está dentro do protocolo, ele tem a espessura correta corneana, porque você tem que ter uma espessura correta para fazer, se estiver dentro do grau correto, a cirurgia ela é feita para chegar bem próximo do zero. Então a maioria dos pacientes eles ficam realmente, não precisam mais de óculos nenhum. E falando em cirurgia, existe algum tratamento cirúrgico para o paciente que tem alta miopia? Existe, há 1 ano surgiu uma lente, porque o laser ele corrige até 9 graus, acima disso os pacientes ficavam um pouco sem opção para estar fazendo a cirurgia, e hoje existe uma lente que você implanta, vamos colocar a imagem aqui, entre a córnea e o colorido do olho. Então implanta-se uma lente aqui, então existem pacientes que têm 12, 15, 17 graus, e essa lente fica entre a córnea e o colorido do olho. Então, ela faz essa correção para pacientes com alta miopia. Ou seja, o paciente não tem que estar colocando essa lente todos os dias, é uma lente intraocular. Então, vai na cirurgia, coloca dentro do olho, não é isso? Isso. Só para explicar direitinho para quem está nos assistindo. E o paciente convive bem com essa lente? Convive, vai fazer os retornos a cada 6 meses ou 1 vez ao ano para estar acompanhando como que está a evolução dessa lente. Mas ela é feita também só com colírio anestésico, não precisa de dar ponto, porque a lente entra no injetor dobrada e ela abre dentro do olho. Então, é mais uma opção aí que a gente tem para tratamento de pessoas com alta miopia. Bruno, qual a idade ideal para uma criança começar a fazer as avaliações com o oftalmologista? Isso, o primeiro exame de uma criança, ele já deve ser feito dentro de 5 dias, pode ser feito com o pediatra ou com o oftalmologista, que é o teste do olhinho. Você apenas joga uma luz no olho da criança para ver como que está o reflexo do fundo do olho, porque a criança pode nascer com catarata, ela pode nascer com algum tipo de tumor no olho e já pode ser diagnosticado só com esse reflexo do fundo do olho, que a retina emite um brilho. Quer dizer que com 4, 5 dias de vida já está fazendo o primeiro exame do olhinho do neném. Que é o teste do olhinho, que é um exame simples. Agora o exame com o oftalmologista, a partir de 1, no máximo 2 anos, já deve estar fazendo a primeira consulta com o oftalmologista mesmo. Eu acredito que principalmente, né, numa família que já tenha vários problemas, né, com a visão, acho que quanto mais cedo começar esses exames, melhor, não é não? Com certeza. Tem muitas doenças oftalmológicas que elas vão passando, né, gerações, né, que são genéticas, então o interessante quanto mais cedo, melhor. Acompanhar desde pequeno. Bruno, como toda semana tem algumas perguntas, né, que nós recebemos por e-mail dos nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? Com certeza. Inclusive, quem está nos assistindo quiser enviar algumas perguntas para a gente, pode mandar para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Bruno, vamos lá. A primeira pergunta aqui que enviaram para a gente.
A cirurgia de catarata pode ser feita na clínica ou tem que ser feita em algum hospital? A cirurgia de catarata ela deve ser feita dentro de um centro cirúrgico, sempre dentro das normas da vigilância sanitária. Então existem clínicas que possuem centro cirúrgico, existem hospitais que também têm o centro cirúrgico. Sendo feito dentro do centro cirúrgico, está dentro das normas da vigilância, está tudo correto. A outra pergunta aqui, a cirurgia da miopia é definitiva? Se o grau da pessoa estiver estabilizado, o laser, que é a cirurgia refrativa, ele vai corrigir o grau e ela vai ficar corrigida para o resto da vida. Agora, ela tem que ser indicada dentro da data correta e tem que ter a certeza de que o grau já está estável. Nós falamos agora há pouco, né? Mais uma pergunta aqui. Para usar um óculos de sol, tem que fazer uma consulta antes? Não é necessário uma consulta. Se a pessoa não tem grau, vai usar apenas o óculos solar para estética ou mesmo para proteção aos raios ultravioleta, o ideal é ir em uma loja especializada que tenha o filtro solar, né? E mais uma pergunta aqui. O uso contínuo de colírio antialérgico é perigoso? Então, nós temos vários tipos de colírio antialérgico, né? Se o colírio contiver o corticoide, ele não pode ser usado à vontade, porque pode subir a pressão dos olhos. Existem os antialérgicos que podem ser usados, mas sempre com acompanhamento oftalmológico. Ou seja, sempre com acompanhamento do médico oftalmologista. Sempre com acompanhamento. Corticoide é uma palavra que não deve ser usado sem acompanhamento oftalmológico por causa da pressão do olho. Bruno, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença e gostaria, né, antes de encerrar o programa, que você deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem que eu gosto sempre de deixar é consulte o seu oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, isso é muito importante. E o fato dos óculos com filtro ultravioleta também não podemos deixar de falar. E agora, frisando aí a semana com combate ao diabetes, sempre as pessoas que têm diabetes fazer o acompanhamento sempre com o seu oftalmologista. Foi um prazer participar e eu estou sempre às ordens e parabenizá-lo pelo excelente programa. Muito obrigado, Bruno. Prazer é nosso, né, em recebê-lo aqui. Inclusive, vou até fazer um convite para você, se você concordar. Como você é especialista em cirurgia de catarata, quem sabe a gente pode, né, fazer alguns flashes de alguma cirurgia. O que você acha? É um prazer. Pelo menos mostrar para os nossos telespectadores que não é uma coisa assim tão complicada, que é uma coisa mais simples que todo mundo pensa. Isso é bom, né? Sempre tentar mostrar para as pessoas e passar o que tem de novidade e o que a gente pode mostrar para todos. A gente está com as portas abertas do Instituto, quando quiser, é um muito prazer. Obrigado. Bruno, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.